Aleluia. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 18. 2 Coríntios capítulo 1, o versículo é o 18. Em nome do Senhor Jesus, vamos ver o que Deus tem para nos revelar nesse dia de hoje. 2 Coríntios capítulo 1, o versículo é o 18, pessoal. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Quem achou, diga amém. Diz assim: antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não. Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Invoco, porém, a Deus por testemunha sobre a minha alma, que para vos poupar não tenho até agora ido a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vosso gozo. Porque, vamos lá ao final? Porque pela fé estáis em pé. Diga glória a Deus. O tema da nossa mensagem, repita comigo: o Espírito de Deus, diga forte, o Espírito de Deus me mantém de pé. A gente vê, pessoal, vários tipos de pessoas. E algumas pessoas estão fracas na fé, caídas, algumas até se desviaram do caminho do Senhor, algumas abandonaram a sua congregação, a sua igreja, o seu ministério, e assim por diante. Pessoas têm desistido, têm parado no meio do caminho, e depois que acontece isso, a gente vê e conversa com essas pessoas, e a gente ouve e vê elas falando: eu saí por causa do pastor. Eu saí por causa do obreiro. Eu saí por causa disso. Eu não sei o quê. Não, eu não estou indo na igreja, mas Deus está na minha vida. A palavra de Deus está dizendo que o Espírito de Deus, nós vamos ver com detalhes esses versículos, que o Espírito de Deus, irmãos, que nós recebemos da parte de Jesus Cristo, é o que nos mantém com essa fé firme e de pé. Não há conversão sem o Espírito de Deus. Por quê? Porque lá em João capítulo 3, versículo 5, Jesus ele diz que é necessário nascer da água e do Espírito. Ele diz assim, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E eu digo, muitos têm passado pelo batismo das águas, que é feito pelo homem, pelo pastor. Mas poucos têm passado pelo batismo com o Espírito de Deus. E por causa disso, é que nós temos uma igreja. Quando eu falo nós temos, não é só essa não. É a igreja de Cristo em geral, que é o Espírito de Deus que está falando aqui. E nós temos uma igreja que não cresce e não expande tanto como deveria. Está crescendo, mas não tanto como deveria. Pelo tempo de pregação no Brasil, pelo tempo do Evangelho que as pessoas da nossa nação conhecem, por tantas igrejas que temos hoje, era para o Evangelho estar muito mais expansivo. Mas por que não está? Porque muitos ouvem a mensagem, até gostam da mensagem, gostam dos louvores cantados, gostam até do pastor, gostam dos obreiros,
gosta da igreja, acha o pessoal muito simpático, bem receptivo, um ambiente da igreja bem agradável. Porém, essa pessoa que não tem o Espírito Santo, a qualquer momento ela vai cair na fé. O que nos faz nos manter de pé e nos faz permanecer com Cristo em uma igreja, não é o tratamento do pastor, não é o tratamento dos obreiros, não é o ambiente ser agradável ou ter um louvor muito bom. Isso aí é gostoso, agrada a gente, agrada os ouvidos, o olhar, a igreja ser bonita, agrada o nosso olhar, mas nada disso é importante, pessoal. O que importa é o que está dentro de você. Se dentro da pessoa ainda tem raiz de amargura, ódio, raiva, ressentimento, se no pensamento a pessoa ainda tem pensamentos maldosos, malignos, maliciosos, pensamentos de prostituição, essa pessoa ainda não nasceu do Espírito de Deus. Quem nasce do Espírito de Deus é a pessoa que recebe o Espírito Santo. E quando ela recebe o Espírito Santo, que é o Santo de Deus, essa pessoa passa a ter os desejos que Deus tem. E ela tem prazer em estar na igreja. Ela tem prazer em estar aqui. Ela sente a necessidade de orar todos os dias. Porque o Espírito que está nela, que fez ela nascer do Espírito de Deus agora, não deixa ela ficar um dia sem falar com Deus. Alguns estão tão no Espírito que eles não precisam nem ajoelhar, parar tudo para falar com Deus, não. Eles passam o dia inteiro falando com Deus. É lavando a louça, fala ali com Deus. É varrendo a casa, fala com Deus. É dirigindo, coloca um louvor e a presença de Deus invade aquele carro ali, só com a pessoa sozinha, e começa a louvar a Deus, falar até em línguas ali do Espírito dentro do carro. É dentro do ônibus, a pessoa está ali com um fonezinho baixinho ali, e ela não pode orar alto, senão, né, as pessoas vão achar estranho, vão achar que é doido, mas dentro da cabeça dela, ouvindo louvor, ela fica ali: oh Jesus, tu és tão maravilhoso, tu és tão lindo. Essa pessoa, ela respira o reino dos céus. Enquanto, meu irmão, você, qualquer pessoa, ela não respirar o reino de Deus, ela não ser apaixonada por Deus, é porque ela ainda não nasceu do Espírito Santo. Então, o que vai manter essa pessoa de pé? O que mantém essa pessoa de pé é as bênçãos que Deus está dando para ela, é o resultado da oração, é o ambiente da igreja. Mas eu quero que você entenda que nada disso é importante se você não nascer da água, que é o batismo nas águas, que isso a gente resolve até hoje, se você quiser, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Para quem não sabe, lá embaixo tem a piscina lá, o batistério, e a gente batiza você aqui mesmo. O pastor está aqui, a água está lá, está tudo certo. O pastor não tem roupa, as obreiras têm roupa aí de doação que os irmãos dão, coloca na hora ali, só para você molhar aquela roupa ali e ser batizado. Isso aí a gente resolve na hora. Mas o batismo com o Espírito Santo não depende de quem você é por fora. O batismo do Espírito Santo depende do desejo que você tem de dentro para Deus. O Espírito Santo, ele não vem se você não desejá-lo, irmão. Você tem que desejá-lo mais do que tudo. Você tem que falar. Eu falo por experiência. Quando eu me afastei da presença de Deus e fui voltar, eu orei e não senti nada. Já contei meu testemunho várias vezes aqui. E não posso esquecer desse dia. Porque naquele dia, 1h30 de joelhos, orando naquele quarto, clamando a Deus, eu não sentia nem demônio, nem Deus sentia nada. Eu estava totalmente vazio. Mas eu chorei, clamei e desejei, como a palavra diz, como criança recém-nascida deseja o leite materno da mãe. Ela já nasce assim, né? Com a boca, né? Assim? Tá o seio da mãe aqui, ela fica... É assim ou não é, bebezinho? Ele já nasce desejando o leite materno. A palavra diz que nós devemos desejar sim, meu irmão, o nosso Deus, a presença dele. Eu estava daquele jeito. E eu orei, desejei, e eu falei: Senhor, eu não quero mais nada dessa vida, eu quero o Senhor, nem que eu morra de joelhos aqui, orando, nem que seja dias e dias aqui, eu não vou comer, eu não vou beber, até a tua presença vir sobre a minha vida. Não precisei morrer, não precisei passar dias com fome, com sede, sem dormir, não. Bastou 1h30 de um clamor sincero,
para o Espírito de Deus me abraçar. E quando ele me abraçou, continuei orando mais ainda. Eu falo 1h30, que foi o total da oração, mas talvez foi em meia hora ele desceu sobre a minha vida ali, e foi 1 hora só, falando em línguas e sendo cheio, e o efeito do mal já foi saindo da minha vida, e daquele dia em diante eu coloquei no coração: eu vou ser de Deus, e sou de Deus, e ninguém me tira da presença dele mais. As minhas maiores lutas não veio antes de Cristo, veio depois de Cristo, mas o alicerce estava forte. Eu estava de pé, apesar das bombas vindo, eu me mantive de pé, não por causa da minha força, não por causa do meu caráter, não por causa da minha personalidade, mas por causa que eu nasci da água, mas também nasci do Espírito. Quem nasce do Espírito, irmão, ele permanece de pé. O pastor pode ser um pastor do cão, endemoniado, que às vezes tem uns, a gente encontra ou não encontra? Sim ou não? No meio da igreja, a gente encontra uns aí. E ainda que seja, se a pessoa estiver no Espírito, ela permanece de pé. É assim que funciona. Ah, pastor, eu não acho que é bem assim, porque tu é carnal igual o outro que acha também. Essa é a verdade. Eu não estou pregando para você porque eu sou pastor, não. Eu já pregava antes de ser pastor. O ministério de pastor veio porque eu estava pregando, ganhando almas, e aquilo, eu me apaixonei por isso, ganhar almas, e eu falei: é isso que eu quero fazer. Foi quando Deus me chamou para fazer. Amém, pessoal? Então eu quero que você entenda. Eu não sou pastor porque eu quero, eu acho bonitinho. Ao contrário, essa roupa aqui incomoda pra caramba. Se o missionário um dia falar: pessoal, precisa pregar mais de terno e gravata não, vai ser um alívio para minha alma. Então eu não sou pastor porque eu gosto, porque eu quero. Não estou aqui porque eu desejo. O altar, porque o micro... Não, isso aqui é tudo besteira. Esse negócio de altar, tal, não. O que a gente gosta é de servir a Deus, pessoal. É fazer coisa para Deus. Quem nasce da água e quem nasce principalmente do Espírito Santo, irmão, nada vai tirar ele da presença de Deus. Nada, nada. O que eu mais vi na minha vida aí foi escândalos no meio do evangelho, no meio da igreja. Homens que na sua frente era uma coisa, e que eu era obreiro, era auxiliar deles, e nas costas eram outros. Sabe? Eu vi muitas coisas, mas eu estava sempre o quê? Estava sempre o quê? De pé. Fala para o seu irmão: o Espírito Santo faz você permanecer de pé. Pastor, eu estou caído. Isso é falta do Espírito Santo. Pastor, eu murmuro demais, reclamo muito da vida. Isso é falta do Espírito Santo. Pastor, eu não tenho alegria. Isso é falta do Espírito Santo de Deus. Quem tem o Espírito de Deus, ele se mantém de pé. Vamos ler agora na tradução da NVI, novamente, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Na NVI diz: todavia, como Deus é o quê, pessoal? Deus é o quê? Deus é fiel. Temos ouvido vários dias aí sobre a fidelidade de Deus. Sim ou não? Deus é fiel e vai cumprir a palavra dele na sua vida. Como Deus é fiel, a nossa mensagem a vocês não é sim e o quê? O que ele está querendo dizer com isso? A nossa mensagem não é uma coisa incerta. A nossa mensagem não é uma mensagem duvidosa. Não é uma mensagem que talvez pode dar certo ou talvez não. Não é isso. Ela não é assim, não é incerta. Versículo 19. Pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim e também por Silvano, Timóteo, pelo Anderson, pelo João Vitor, né? Hoje é o Timóteo e o Silvano aqui. É os dois aqui que estão com a gente. Não foi sim e não, mas nele tem sido o quê? Sim, a confirmação. Diga glória a Deus. Irmão, Deus não é algo incerto, duvidoso. Deus é algo certo. O que você tem visto na palavra, o que você tem ouvido da palavra, é algo certo. Não existe outro caminho. As pessoas, eu tenho que falar, as pessoas que estão na Umbanda, você está no caminho errado. Esse não é o caminho para Deus, não. Que está em qualquer outra religião, está lá no budismo, quem serve a Maomé, homem-bomba e mais não sei o que, e tudo que tem aí, você está no caminho errado, meu filho. Eu vou colocar uma bomba, vou me explodir, porque do outro lado tem 7 mulheres esperando para mim. Tem 7 capetas esperando por você lá para te queimar no tajo do inferno, porque os suicidas, os homicidas não entrarão no reino dos céus. A palavra diz isso. Quem está entendendo a palavra, diga glória a Deus. Então não pense: vou procurar um caminho mais forte. Não existe um caminho mais forte, existe o forte, que é Deus. Então não tem para onde correr.
Pastor, eu quero uma vida com Deus, eu quero o caminho certo. Será que eu estou no caminho certo? O caminho é Jesus Cristo, ele disse bem claro. Ele não disse eu sou um caminho, eu sou o caminho. Todos os caminhos levam a Deus, isso não existe. O caminho leva a Deus, e o caminho é Jesus Cristo, pessoal. A mãe de Jesus foi uma grande mulher de Deus, devemos respeitá-la, amém, pessoal? Mas nunca idolatrá-la. Nunca fazer imagem e orar o nome dela. Ela não é intercessora de ninguém. A palavra não diz isso. A palavra diz bem claro. Aí tem gente que fala assim, não, mas nem tudo está na Bíblia. Fala para o seu irmão, se não está na Bíblia, falar para ele, não me interessa. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Você não tem que ficar com o estudo da igreja romana, da igreja não sei da onde, da igreja não sei do que. Não interessa o que os homens acham. O que interessa é o que Deus acha. Irmão, por tantos conselhos de homens, a gente só se deu mal nessa vida. Sim ou não? Quem já se deu mal por conselho de alguém? Você seguiu o conselho da pessoa e quebrou a cara. E na hora parecia o conselho bom? Pois é, mas foi ruim. Por quê? Porque o conselho da boca de Deus é maior do que da boca do homem. Você tem que aprender a negar a sua vida, a renunciar tudo e voltar para Deus, ou se nunca veio, vir para Deus de verdade. Mas não é vir só querendo a cura, não. Deus não quer só te curar, não. O que adianta ter um corpo curado para queimar no inferno depois? O que adianta ter uma família abençoada aqui em paz, tudo, alegria, aquela coisa, festa, aniversário, e passeio, viagem, praia, e depois ir com a família toda para queimar no inferno? Porque você tem que entender que a sua vida Deus te deu. A sua vida não é sua. Meu corpo, minhas regras, isso não existe. O seu corpo não é seu. O seu corpo é templo do Espírito Santo. A sua vida não é sua, essa mão não é sua, você não pode fazer o que você quiser com ela. Deus te deu essa mão para um propósito, Deus te deu olhos para propósito, Deus te deu uma boca para um propósito, Deus te deu um corpo completo para um propósito. E o propósito dele, nas nossas vidas geral, é para glorificar a Ele, seja na vida profissional, sentimental, familiar, tudo que fizermos tem que ser para a glória de quem? De Deus. Mas por que o ser humano não consegue essa vida? Porque não nasceu do Espírito, pessoal. Enquanto a pessoa não tem o Espírito Santo, a pessoa vai cair sempre. Sempre ela vai cair, sempre. Não adianta, você não consegue vencer o pecado sem o Espírito de Deus na sua vida. Não tem como, a gente é fraco. A Bíblia já diz que a carne é o quê? É fraca, mas o Espírito que está em nós tem que ser o quê? Forte. Na verdade, o Espírito já é forte. Só de ter o Espírito, você já vai ser forte. Mas se não tem, você vai ser uma pessoa que facilmente vai se desviar, vai se escandalizar, qualquer coisinha vai te magoar. Conhece alguém que qualquer coisinha se magoa? Me desculpe, você não tem o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo, irmão, o Espírito Santo não deixa. Ele é como uma barreira. Ele não deixa aquilo te afetar. Ele não deixa aquilo tirar a sua paz. Ele não deixa você nem ficar assim... me magoei. Não, ele não deixa. Quem tem o Espírito Santo, ele tem um espírito de força, de coragem, de moderação. E tudo isso está na palavra de Deus que eu estou falando para você. Amém, pessoal? Olha para o seu irmão, sorria para ele e diga, você precisa do Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo, ele vai cair, ele vai retroceder, ele vai desistir, ele vai desfalecer. Mas quem tem o Espírito, ele permanece de pé. Diga glória a Deus. Aí versículo 20, o que é que diz? Pois em Cristo, cada uma das promessas de Deus é o quê? É sim, ou seja, é certeza que vão se cumprir. Quem crê que as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida? Por essa razão, por meio dele, dizemos o quê? Amém para a glória. Ou seja, o amém é confirmação. Então a promessa é certeza que vai acontecer. A palavra de Deus que nós conhecemos, muitas coisas dela já aconteceu. E o que não aconteceu ainda vai o quê? Vai acontecer. Você crê ainda nisso? Todas as promessas vai acontecer. Mas quando a gente fala de promessas, a gente só pensa nas coisas boas. Não, as promessas que o pau vai quebrar também vai acontecer. Como assim, pastor? A promessa é que ele vai vir. E quando ele vir, ele vai vir com ira. E o fogo vai descer sobre essa terra. Assim como um dia esse mundo for destruído, junto com os seres humanos, pela água, vai ser destruído pelo fogo. A aliança que Deus fez, quando aparece o arco-íris ali, é para a gente lembrar da aliança que Deus fez com a gente, com o ser humano, que nunca mais ia destruir o mundo com o quê?
com água. O que aconteceu no Rio Grande do Sul, Deus não foi culpado não, viu? Sabe você disso. Vai procurar saber o que aconteceu lá. Mas Deus não é culpado não. Eu não vou ficar falando aqui reportagem, que eu estou aqui para pregar a palavra. Mas vai pesquisar para você não ser um que está culpando a Deus. Irmão, nós não somos do outro lado. O outro lado, tudo é Deus. Eles não oram, não buscam a Deus, tá nem aí para Deus. Quando acontece uma tragédia, por que Deus deixou? Aí quer falar com a gente? Ué, quando está tudo bem, ninguém vem perguntar se a gente está precisando de dízimo, de oferta, para manter a igreja. Não é? Aí acontece uma tragédia, não, como igreja, vamos ajudar como temos ajudado. Sim ou não? Porque qual é o meu ensinamento para você? Não interessa o que causou o problema já está aí. O que a gente tem que fazer? Resolver. Sempre falo isso para você. Por que o problema aconteceu não interessa. O que interessa é que o problema está aí. Agora que já aconteceu, vamos ajudar, vamos resolver. Como igreja do Senhor, estamos fazendo isso. Amém, pessoal? Para a glória do Senhor. Mas o que eu quero que você entenda é que Deus não está descumprindo a aliança que Ele fez, não. Deus está cumprindo a aliança dele. Mas por coisas do homem, essas tragédias estão acontecendo. Depois você pesquisa isso aí. Amém, pessoal? Mas nunca culpe a Deus, pessoal. Deus não é culpado pelo problema de ninguém. Sempre o problema foi aqui embaixo. Lembra de Josué? Sexta-feira à noite, principalmente, eu preguei sobre isso, sobre se defender a honra de Deus. E lembra de Josué? Josué estava com tudo, vencendo todas as batalhas. Quando ele perdeu uma batalha, ele rasgou as vestes e clamou. E falou, Deus, por que o Senhor deixou isso acontecer? O Senhor trouxe a gente lá do Egito para agora perder para essa cidadezinha pequenininha chamada Ai. O nome da cidade era Ai, pequena igual o nome. E aí Deus falou, por que você está prostrado, Josué? Israel pecou. Você está achando que com pecado, fazendo tudo errado, vocês vão ter minha proteção? Vocês vão ter minha ajuda? Nada disso. Se vocês se acertarem, se santificar, aí eu volto a ser com vocês. Descobriram qual era o problema que eles não sabiam, acharam, matou o homem com toda a sua família. E aí Deus voltou a ser com aquele povo. Hoje, irmão, Deus não quer te matar, não. Por quê, pastor? Porque alguém já morreu por você. É Jesus Cristo. Ele já morreu pelo seu pecado. O que você tem que fazer hoje? É se acertar com Deus, é colocar um basta e falar, eu vou ser de Deus de verdade. E parar com esse negócio. Eu parei na igreja que o pastor não liga, o OB não liga, e não sei o quê. Irmão, não estou para esse assunto, não. E eu tenho certeza que se o apóstolo Paulo estivesse aqui hoje pregando, ele ia ser mais severo do que o pastor Henrique. E ele ia falar um monte para muitos aqui. Porque depende de WhatsApp para vir na igreja. Depende de ligar. Depende de um obreiro ficar lá. Oi, mamãe, é ceia. Vai para ceia. Vai para ceia. Olha. Vai para ceia. Olha. Deixa eu ficar quieto. Nós temos que entender a palavra. Enquanto você não assumir o Espírito de Deus e não desejar Ele com força, Ele não vai vir. E quando Ele vier, não basta só tê-lo, tem que encher Ele. Você tem que encher o Espírito Santo. Encher do quê, pastor? De oração, de palavra, de louvores, de leitura bíblica, das coisas de Deus, amém, pessoal? E não só isso, dos frutos, porque Deus escolheu nós aqui para dar fruto. Quantas pessoas você já orou esse ano? Pastor, não orei por ninguém. Ninguém pediu minha oração. Querido, não precisa pedir. Basta a pessoa fazer isso. Rapaz, estou com uma dor de cabeça. Rapaz, não sei porquê. Você é de Deus ou não é? Sim. O que você tem que fazer? Vamos orar. Você ora mesmo? Ora. Então ora aí por mim. Quem entendeu, diga glória a Deus. Ora, manda embora. Pessoa... Rapaz, mas, ou na hora ou daqui a um tempo, obrigado, viu? Aí a pessoa, creio que você vai ser curado. Daqui a um tempo a pessoa está conversando normal, aí você pergunta, cadê a dor de cabeça? Sumiu. Desapareceu, foi embora. Diga glória a Deus. Você tem que dar fruto. Não é só esperar a pessoa vir na igreja, não. Aonde tiver um doente, você está lá. E você está entrando em lugares que o pastor não entra, que o obreiro não consegue entrar. Mas você está lá. Aonde você está, Deus quer usar você. Amém, pessoal? Deus não quer só que você venha para a igreja, levanta a mão e fala, Senhor, eu estou aqui porque eu preciso disso, preciso daquilo, preciso disso, do quê? Eu preciso disso aqui também. A tua palavra diz que quem pede recebe. Eu estou pedindo, Deus, estou pedindo. E eu quero, faz. Em nome de Jesus, amém. Tchau, pastor. Até a Santa Ceia que vem.
Não, você é aqui de Santa Ceia só? Alguns só vêm aqui na Santa Ceia. Por que você vem só aqui na Santa Ceia? Você está achando que um pouquinho de pão e de suco de uva vai mudar a sua vida? Isso aqui só representa o corpo e o sangue de Cristo. Mas o que faz você nascer de novo não é a ceia, não. É ter o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus não entra onde tem sujeira, não entra onde tem pecado, não entra onde tem bagunça. Eu acho que eu vou quando eu quero na igreja, eu sirvo a Deus como eu quero. Exatamente. Quando tu chegar no final da vida, tu vai chegar lá e Deus vai olhar para você: hoje eu não quero que você entre, não. Hoje eu não estou afim que você entre no céu. Aí você fala: mas Senhor, só tem essa oportunidade. Ele: pois é, mas eu não estou afim que você entra. Pode ir para o inferno, porque lá, mesmo sem estar afim, você entra lá. Você está entendendo, sim ou não? Irmão, ou nós somos de Deus ou não somos. Estamos tendo um bando de crente fraco, mimimi. Aí vai para a internet falar mal de pastor. Você está achando que você é quem para ficar falando mal de pastor? Você está tocando no ungido de Deus. Quando você fala mal de um pastor, você está tocando na igreja, no corpo de Cristo. Não é para falar mal de ninguém, não, irmão. Mas é verdade. Problema da pessoa com Deus, era que você resolva. Fala para o seu irmão: cuida da sua vida, irmão. Deus nunca mandou você cuidar da vida dos outros, não, cuidar da sua. A Bíblia fala para você orar por essas pessoas, interceder por essas pessoas. Irmão, nós não podemos ser pessoas contra a igreja. Nós temos que ser defensores da igreja. Para de falar mal da Universal, para de falar mal da Mundial, para de falar mal da Igreja da Graça, para de falar mal do missionário, para de falar mal do Edir Macedo, para de falar mal do Valdemiro, para de falar mal do Genoduco, para de falar mal da Plenitude, para de falar mal da Batista, para de falar mal da Lagoinha, para de falar mal da Adventista do Sétimo Dia, para de falar mal da Congregação Cristã, para de falar mal de todo mundo. Cuide da sua vida, da sua igreja, da sua casa. E ore para que Deus abra os olhos daqueles que não estão enxergando a verdade. E é isso que funciona. Nós temos que ser de Deus, pessoal. Porque os dias estão passando e nós vamos prestar conta se nós não formos de Deus de verdade. Nós não podemos brincar com a nossa salvação. Se não deu para você vir um culto, você vai ter outro culto para vir. Mas o céu não. Se não deu para entrar uma vez, não vai dar para entrar depois. Você não pode brincar com a sua salvação. Por isso, todos nós temos que ser uma igreja totalmente cheia do Espírito Santo. Não pode ter um aqui sem experimentar o dom de línguas. Eu creio nisso. Todos nós temos que experimentar essa coisa maravilhosa de falar em línguas, sabe? Mas mais do que falar em línguas, porque tem gente que fala numa língua danada aí, que eu não sei nem se é Espírito Santo. Porque como é que pode falar em línguas e depois bater na mulher em casa? Como é que pode falar em línguas e dar calote nos outros? Diz que tem o Espírito Santo, mas não paga suas dívidas. Diz que tem o Espírito Santo, mas fala mal dos outros. Mente, rouba, engana os outros. Tem uns crentes vendedores que eu vou te contar, tá pior, irmão, do que os irmãos lá na 25 de março e na Santa Efigênia. Porque o lugar para ter vendedor mentiroso é ali. Não, é original. Original da onde, rapaz? Parecendo vendedor do Brás. Não, isso aí agora ele não fala do Paraguai, ele fala o quê? Primeira linha. Primeira linha o quê, rapaz? Oxi. E tu que vende coisa paraguai também aí, falsificada, tu vai pro inferno, viu? Vai, porque você está roubando o direito da pessoa. Imagine você criar um calçado, criar uma marca, criar uma roupa, e alguém começar a fazer aquela marca e o lucro não passar para você. Você ia gostar? Isso é roubo, isso é bandidagem, é crime. Irmão, nós não podemos. Ai, pastor, eu vou desistir de ser crente. É melhor ir para o inferno logo. Abraça o capeta e vai com a pombagira e tudo para lá. Você quer ir para o inferno, irmão? Então coloca o ponto final. Tem gente que está dando ouvido para açougueiro. Vai no açougue lá. Ai, minha vida está tão ruim. Aí o açougueiro fala: você já foi para a igreja? Ah, já fui, mas fui lá, só recebi cajada. Fui lá para ouvir uma palavra de amor, só levei pancada. Aí o açougueiro: é assim mesmo, é melhor buscar Deus em casa. Aí a pessoa está ouvindo o açougueiro, o padeiro, o leiteiro, mas não sei quem. Irmão, você não tem que abrir coração com açougueiro e padeiro, não. Você tem que abrir coração com Deus, ou com uma pessoa de Deus, que esteja mais firme do que você para te aconselhar. Porque tem gente que só está na igreja, mas está mais caído que você. Existem dois tipos de pessoas que vão sair daqui hoje. Aquelas que vão sair daqui: eita, hoje Deus, olha, hoje. Outros vão sair assim: esse pastor está pensando que é quem?
Eu que não voto aqui mais. Nunca mais entrego meu dízimo aqui. E você está achando que se você não entregar meu seu dízimo aqui, essa casa vai fechar? Essa obra é de Deus, essa casa é de Deus. Você tem que entender que Deus não precisa nem de mim, nem de você. Se eu não fizer com excelência, Deus levanta outro. Saul não fez com excelência, Deus levantou Davi. E foi muito melhor do que Saul. A mesma coisa é você. Se você não for um bom membro, um bom servo de Deus, uma boa filha de Deus, filho de Deus, servir a Ele com alegria, com amor, com dedicação, Deus levanta outro para fazer aquilo que era para você fazer. Só que também um galardão, a recompensa, vai ser do outro, não vai ser sua. Irmão, todo esse problema, tristeza, angústia, eu já acordei mal, é capeta. E por que o capeta está entrando? Porque tem espaço. Se você preencher do Espírito Santo, não vai ter espaço para tristeza, para angústia, para pecado, para disse-me-disse, para picuinha, para briguinha, para revolta, para nervosismo. Você tem o Espírito Santo. Amém ou não? Outra coisa é se sentir inferior. Eu estou com espírito de inferioridade. Igual capeta. É capeta. Ele que faz você se sentir inferior aos outros. Quando você tem o Espírito Santo, irmão, você age naturalmente. Você pode estar diante do presidente, você pode estar diante do diretor da empresa, você pode estar diante de qualquer pessoa importante do mundo. Você age normalmente. Você conversa, cumprimenta e tal. Você age igual para igual. Quando você não tem o Espírito Santo, você fica assim: eu vou falar com ele não, né? Porque é tão importante. Você tem timidez, você tem covardia. Quem tem o Espírito Santo, ele tem coragem, ele tem ousadia. Amém, pessoal? Ele fala com ousadia, ele cumprimenta com ousadia, ele está sempre estampado um sorriso no rosto para falar com as pessoas. É assim. Por que ninguém quer vir para a igreja? Porque tem um monte de gente dentro da igreja dando mau testemunho lá fora. Se eu for lá conversar com o seu vizinho, o que será que ele vai falar de você para mim? Se eu for lá conversar com as pessoas que moram na sua casa, o que será que eles vão falar para mim? Se você dependesse da aprovação dos seus vizinhos e dos seus familiares para entrar no reino dos céus, será que você seria aprovado para entrar? Pastor, não seria não. Então, se você não seria aprovado por essas pessoas que vê só a casca, imagine Deus que vê o interior. Você tem que entender isso, irmão. Acorda para a vida. Não podemos ficar aqui fingindo. Temos que ser de verdade. Quando Deus me chamou, eu não queria de forma alguma, porque eu sei que a cruz, ela é um pouco mais pesada do que a do membro e a do obreiro. E eu sei que é uma ingratidão terrível que o pastor sofre. Não é reconhecido por ninguém. Ao contrário, é só pedrada. Por liderança, por quem for, irmão. Eu falei: Deus, eu não quero, porque eu já sei como é que é. Eu vejo a vida do meu pai e da minha mãe. Eu não quero mesmo, eu não quero isso. Mas quando ele me chamou, eu não tinha mais escolha, eu falei: então, Deus, eu vou ser o pastor que o Senhor quer que eu seja. E o que o Senhor mandar eu pregar, eu vou pregar. O que o Senhor mandar eu falar, eu vou falar. Magoe quem ficar magoado, doa quem doer, porque aí fora diz que a verdade dói, mas a Bíblia diz que a verdade liberta. Mas a verdade liberta quem está com o coração aberto para entender o que Deus tem para você. Você precisa se arrepender, você precisa voltar para o caminho, porque senão você vai cair sempre. E Deus quer te manter de pé. Olha o que diz, versículo 21. Ora, é Deus quem faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. E como que Ele faz isso? Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito no nosso coração como garantia do que está por vir. Então o que me mantém de pé é ter o Espírito de quem, pessoal? Diga: de Deus. Enquanto você não nasce da água e do Espírito de Deus, e não tem o Espírito de Deus na sua vida, você vai ser uma pessoa facilmente levada a se irar, a discutir, a brigar, a bater, a se prostituir. Facilmente você vai ser essa pessoa, que ninguém pode falar nada e você já se magoa. Quem tem o Espírito Santo, alguém fala alguma coisa para você, você nem percebe que é para você. Aí a pessoa carnal que está do lado fala assim: você viu o que a pessoa falou? Foi o quê? Você não viu não? Falou isso, isso e isso.
Foi para você, foi direto para você. Ela está querendo te ferir aí, ó. Aí você fala, nem percebi. Quem tem o Espírito Santo, meu, o Espírito Santo, ele cega você para essas coisas, deixa você surdo para essas coisas, sabe? Quem tem o Espírito Santo, ele sabe até quem é falso com ele. Ele sabe quem é falso com ele, porque tem o Espírito Santo. Mas mesmo assim ele continua tratando bem, porque não depende da pessoa, depende dele. Amém, pessoal? Você tem que entender que para viver bem com os outros, não depende das pessoas, depende de você. Se você tiver o Espírito Santo, você vai se dar bem com o louco. O que o apóstolo Paulo disse? Me finge louco, pagar os loucos. Você vai se dar bem com os malandros. Você vai se dar bem com o dono da boca. Você vai se dar bem com a polícia. Você vai se dar bem com todo mundo. Com o tio, com a tia, com o vizinho. E a prova disso, irmão, é quem tem o Espírito Santo. Porque quem tem o Espírito Santo, ele abençoa, ele não pragueja, ele não humilha, ele não amaldiçoa. Os vizinhos começam, o vizinho liga o som do Satanás, do capeta, bem para queimar essa porcaria. Ai, meu Deus, manda esse vizinho para o inferno. Por que você não levanta a mão e fala, Deus, eu abençoo meu vizinho? Daqui a pouco ele vai estar ligando o som aí no louvor, louvando o nome do Senhor em nome de Jesus. Começa a abençoar, irmão. Eu também tenho vizinho, irmão. E graças a Deus, meus vizinhos são tudo uma bênção. Mas de vez em quando muda alguém lá que não veio tão abençoado assim. Mas quando chega, eu falo, Senhor, agora está aqui, agora vai ter que ficar bênção. Agora vai ter que ficar abençoado, Deus. Não pode incomodar a gente, não. Jesus, eu abençoo eles, tal. E chegaram uns lá com a bagunça já cessou. E quando tem agora lá dentro da casa, quietinho lá, não incomoda nada, mais a gente. Tem que abençoar. Até o adesivo do Satanás que ele tinha no carro tirou também já. Está se convertendo. Amém, pessoal? Tem que abençoar, irmão. Tem que abençoar. Tem que sair de casa, cumprimentar o vizinho, bom dia, boa tarde, né? Com um sorriso, né? Sair eu não falo com esses pobres. Mas tu mora do lado deles, tu é o quê então? Para com esse negócio. Irmão, quem tem o Espírito de Deus, ele é humilde. Ele é manso e humilde de coração, como Cristo era. Ele é alegre, ele é feliz. Ele trata bem todo mundo, sem pensar em receber alguma coisa em troca. Ele faz porque o Espírito que está nele é bondoso. O Espírito que está nele é de bondade, é de alegria, é de fé, é de força. Diga glória a Deus. E principalmente, quem tem o Espírito de Deus, ele tem o Espírito da verdade. Ele não mente, ele não engana, ele não faz falcatrua. Ele é verdadeiro. Amém, pessoal? Que tem para falar, ele fala, mas ele fala também com sabedoria. Ele procura as palavras. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então Deus está falando conosco aqui, que toda a culpa de você ficar caído, triste, espírito de inferioridade, hoje eu estou mal, estou triste, estou não sei o quê, todo esse todo aí que você acha que é importante, isso aí se resolve com um remédio só, Espírito Santo de Deus. Se você tem o Espírito de Deus, você vai se manter firme, você vai ser propriedade de Deus, através do Espírito Santo. E na tradução revista e corrigida, esse versículo 22 diz que você vai permanecer de pé, não é isso? O 23 e 24, né? Então falta esses dois. Volta para mim na NVI, então, do 23 para a gente ler. Invoco a Deus como testemunha de que foi a fim de poupá-los que não voltei a Corinto. 24. Não que tenhamos domínio sobre a fé, o quê? Eu não tenho domínio, eu não quero ter domínio sobre você. O pastor, que ele é de Deus, ele vai pregar a palavra de Deus e te criar para Deus. O pastor que está em formato de pastor, mas por dentro dele tem um cão, Satanás, sabe? Ele vai dominar você, ele quer ter você no domínio dele. Ele fala, só eu posso orar por você. Só eu posso colocar a mão na sua cabeça. Só eu não sei o quê. Sai fora dessa igreja. É demônio que está no altar. Porque ele quer ter o domínio sobre a sua vida. Você pede oração para o obreiro, não é para o obreiro, só eu, é tudo eu. Ou seja, ele quer ser o seu Deus. Pastor que assim, ele quer ser o seu Deus, irmão. Como é que a gente é enganado? Por que tem um monte de gente sendo enganado por um pastor desse? Porque não tem o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo. Então, qualquer palavra persuasiva, bonita, engana a pessoa. Não estou falando que você tem que falar feio, não. Falar bonito é bom para os ouvidos. Mas eu sou um que já não falo tanto assim.
Tem hora que eu falo nós, mulher, homem. Mas a minha boca sai a palavra da verdade. E aí você tem que entender. Quem tem o Espírito Santo, ele reconhece que tem o Espírito Santo. Ele reconhece. Está ali o irmão Anderson, estou lembrando o dia que ele veio aqui com a família, né? Com aquele lá, quem era? Era sua irmã, né? O senhor veio com uma mulher e um rapaz, e o senhor falou que a palavra que eles foram em outra igreja, a palavra falou lá e chegou aqui, a palavra foi igual. Não é isso? Ele trouxe e ele falou, nossa pastor, é de Deus o negócio, porque eles foram lá, Deus falou de uma maneira. Aí veio na outra igreja, né? Outro ministério, Deus falou a mesma coisa. Pastor, vou sair da graça, vou para outro ministério. Se lá tem um homem de Deus, tu vai ouvir pior do que está ouvindo aqui. E ainda vai ouvir lá o pastor dizendo assim, o que você veio fazer aqui? Volta para a sua igreja, volta para a sua casa, porque lá que é o seu lugar. É verdade. É o Espírito de Deus que te incomoda. Por quê? E glória a Deus, diga glória a Deus, igreja. Glória a Deus por isso, porque o dia que o Espírito Santo vê você no pecado, no erro, e não te cobrar, é porque ele já abriu mão de você, desistiu de você. E quando Deus está pegando o nosso pé, falando e tal, e não deixando a gente enfraquecer, é porque, irmão, ele nos ama e ele quer que a gente permaneça com ele, não só hoje, mas por toda a eternidade na glória. Fala para o seu irmão, tá doendo? Tá pegando no pé? Fala para ele, Deus te ama, viu? E ele quer te encher com o Espírito dele. A palavra diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aonde tinha um pecado, esse corpo aqui era cheio de pecado, cheio de coisa errada, mas hoje habita a graça de Deus pelo Espírito Santo e misericórdia de Deus na minha vida. Assim Deus quer fazer com você. Tu pode ter sido uma desgraça, uma pessoa horrível, que fez coisas terríveis, mas se você abrir o coração, o Espírito de Deus entra e você se torna branco mais do que a neve. Você se torna uma pessoa limpa, purificada, uma pessoa de bem, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que honra as pessoas, uma pessoa que trata bem os outros, uma pessoa que todo mundo quer estar perto de você. Diga glória a Deus. Quando alguém fala para mim assim, eu não tenho amigo, eu já desconfio. Eu já desconfio, porque como você não tem amigo, quem tem o Espírito de Deus, irmão, os amigos é atraído, as pessoas querem estar perto, querem conversar, tem hora você tem até que falar, dá licença, por favor, deixa eu ficar em paz aqui um pouquinho, que eu não aguento mais ficar rodeado de gente. É assim, irmão. Ninguém gosta de ficar comigo, você tem que ver o que está acontecendo com você. Tem que ver o que está acontecendo com você. Porque quem tem o Espírito Santo, as coisas atraem. A Bíblia diz que quando você ouve a voz de Deus, as bênçãos virão e te alcançarão. Você não corre atrás das bênçãos, elas vêm. Automaticamente as coisas acontecem, as oportunidades vêm. Alguém olha para você assim e fala, que vontade de dar uns R$1.000. Fala, é verdade. É verdade, Deus faz isso, irmão. Deus faz isso. Eu já estava conversando numa mesa com uma pessoa tal, e papo vai, papo vem. A pessoa tirou a carteira, eu pensei, vai pagar o café para mim, né? Pagou mais no café, além de pagar o café, ainda falou, toma aqui o R$500 para você. Eu falei, mas eu senti de dar. Ele sentiu de dar. Eu senti de receber. Aleluia. Tirei o dízimo e oferta, não esqueça disso. Importante. Amém, pessoal? É assim que acontece. Mas quem está aí? Porque a vida é difícil, porque a vida... Enquanto você está falando que a vida é difícil, os outros estão falando, rapaz, a vida é boa demais. Nossa, a vida é maravilhosa. Por quê? Porque estão cheios do Espírito de Deus, irmão. Irmão, tem gente que tem menos do que pessoas aqui e estão mais felizes do que aquele que tem mais. Por quê? Porque ele tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo te dá contentamento. O que é isso? Ele faz você ter prazer naquilo que você tem. Você consegue se alegrar com a sua casa, com a sua família. Você consegue se alegrar até com a desgraça. Como assim, pastor? Acontece de alguém cair, machuca, alguma coisa. Em vez de xingar, vocês dão risada. Né? A pessoa cai. Ai, machuquei. Você já vai levantar assim. Você está rindo, pai? Você caiu muito engraçado. Primeira pergunta é, machucou? Não, foi glória a Deus que isso foi... Alguém gravou, gente? Foi muito bom isso aqui. Verdade. Mas aqui no teu Espírito de Deus, desgraça de vida, caí, é por isso que eu não saio de casa. É assim. Quem está bem com Deus, irmão, até da tragédia ele tira a graça.
Até da tragédia ele tira a graça. Ele está bem, ele está tranquilo, porque dentro dele tem um espírito de alegria, tem um espírito de força, de coragem, de ousadia, que não deixa ele esmurecer. Quem está entendendo, de glória a Deus? E eu quero que você continue aí em 2 Coríntios, mas ele vai colocar aqui para nós, bem rapidamente, Daniel capítulo 3, versículo 6. Diz assim: e qualquer que se não prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Quem lembra dessa história? Sadraque, Mesaque e Abednego. 3 homens que chegaram ali na Babilônia, muito jovens, mas homens que eram cheios, que a Bíblia fala sobre espírito excelente, que é o Espírito de Deus. Esses homens tinham um espírito excelente, o Espírito de Deus. E a palavra diz que quando o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro e falou: todos vocês vão ter que se dobrar, quando tocar os instrumentos, todo mundo vai ter que se dobrar diante dessa estátua e adorar a minha estátua de ouro. Olha só. Quando tocou os instrumentos, ele disse bem claro: todos vão ter que se prostrar, e quem não adorar na mesma hora será lançado dentro do forno de fogo ardente. Qual era a ameaça? Morrer queimado. Eles não iam matar você para depois queimar, não. Vivo. Você vendo o seu corpo sendo queimado e as forças acabando até morrer. Morte boa? Não, horrível. Sim ou não? Isso. Vamos entender esse negócio aqui. O que esses malucos fazem? Tocam os instrumentos e eles ficam como? Vem cá, Sadraque, vem Mesaque e vem Abednego. Vem cá. Não, é que coincidiu de você ser o Abednego. Coincidiu. Vamos lá, vamos na ordem. Sadraque, vem para cá. Sadraque, Mesaque e Abednego. Pura coincidência. E aí, pessoal, todo mundo tem que se prostrar. Toca os instrumentos, todo mundo faz o quê? Se prostra de joelho e começa a adorar. Oh, estátua do Nabucodonosor. Oh, Nabucodonosor. E os 3 malucos, sabendo que quem não fizesse isso ia ser jogado aonde? Na fornalha de fogo ardente. Quem está falando é o rei. E palavra de reino para voltar atrás. Os 3 malucos ficaram o quê? De pé. Como era muita gente, não deu para ver quem se prostrou, quem não. Acabou a cerimônia, os dedos duros, que sempre tem um, viu? Chegaram no rei e falaram: rei, 3 homens, que são daqui do seu reino até, eles trabalhavam no palácio, não se prostraram diante da estátua. 3 homens seus aqui. Quem é? Sadraque, Mesaque e Abednego. Manda chamar. Aí ele manda chamar. Abednego, volta lá para sua posição do plaza, por favor, que agora eu preciso de você. No versículo 16, diz assim: ele mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego e falou: vou dar outra oportunidade para você se prostrar. Olha o que eles responderam. Sadraque, Mesaque e Abednego disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Olha só o que ele fala agora. E se não? E ainda que ele não livre. Irmão, quem tem o Espírito de Deus é assim, ele é decidido. Deus pode nos livrar do seu fogo, viu, ó rei? Mas ainda que ele não livre, e se não livrar, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro, que o quê? Preciso nem falar como é que o homem ficou, né? Bravinho, brabo o homem. Mandou aquecer 7 vezes mais. Pegou, os soldados pegou, amarrou eles, jogou no fogo ardente. O fogo é lá, vai lá pro fogo, vai pro fogo. Foi pro fogo ardente. Tá lá no fogo. E o rei aqui, é isso aí. Sim ou não? O que acontece? Vai lá, ô João Vitor. Começa a passear com eles dentro do fogo. Passeia aí dentro do fogo. Isso. E aí o que acontece? O fogo é lá, irmão. O que você está fazendo aqui? Vai lá.
O fogo queimando, o rei feliz, mas o rei olha para o fogo e eles estão o quê, gente? Passeando, conversando, e ele fala assim: ei, quantos homens a gente jogou no fogo? Foram 3. Tem certeza? Tenho certeza, foi 3. Mas eu vejo 4. E eles estão normais, o fogo não queima eles. Eles estão no fogo, mas o fogo não queima. O fogo perdeu a força. E um deles parece até com um ser celestial, com um anjo do céu. Nós entendemos que quem estava lá naquela fornalha? Jesus, irmão. Quando passares pelo fogo, ele não vai te queimar. O problema é que a gente tem medo do fogo. E a gente traz Jesus, nega Jesus. Sabe como? Trim. Alô? Queria falar com a fulana. Só um momento. Fulana. A fulana quer falar com a fulana. Para não falar o nome de ninguém. Aí a fulana fala para a fulana que eu não estou. E o que a gente faz? Ai, Deus só sabe, né? É meu emprego, Deus. Se eu não mentir, eu perco o emprego. A fulana não está. E você mente. Por quê? Porque você não quer perder o emprego. Então, quando Jesus voltar, tu não vai ter nem emprego e nem céu. Aí você tem que entender. A gente troca o céu por muito pouco, irmão. Irmão, quem tem o Espírito de Deus é como Sadraque, Mesaque e Abednego. Se não prostrar, vai morrer queimado, vai ser jogado dentro do forno. Pode jogar. Vai se drobar, Sadraque? Vai, Abednego. Eu que não vou. Ficou os 3 de pé. Denunciaram. Vou dar outra chance, hein? Precisamos de outra chance, não estamos decididos. Nós não iremos nos prostrar. E o nosso Deus pode nos livrar do teu fogo. O terceiro falou: e ainda que ele não livre. Ainda que não livre. A gente morre tostado. Mas a gente não vai servir outro Deus a não ser ele. Por que eles eram assim? Porque eles tinham um espírito excelente, que é o Espírito de Deus. Quem não tem o Espírito de Deus, troca Jesus por qualquer outra coisa. Troca um domingo na igreja por um churrasco, um domingo na igreja por outra coisa. Mas quem tem Cristo, Ele quer a tua presença. Eu quero a tua presença, eu quero servir o Senhor. Ele quer isso, pessoal. Quem está entendendo a palavra, diga glória a Deus. Aí, obrigado, uma salva de palmas para o Sadraque, Mesaque e Abednego. Nosso Jesus meia boca ali hoje. Mas é o que tinha para hoje. Eu sei que o senhor é lindo, maravilhoso, mas era o que tinha para hoje, tá, pai? Fica bravo não. Daniel capítulo 5, versículo 10. A história não acaba por aí. Ali diz o seguinte: o rei, o novo rei agora, ele faz a pior besteira. Ele pega os utensílios da casa do Senhor e leva para beber e para fazer coisas a ídolos, a deuses. Resumindo bem a história. E aí, no meio daquela festa, uma mão aparece, irmão. Pense nisso. O pessoal lá tomando a cerveja, assando churrasco e tal. E uma mão aparece e escreve uma frase na parede e some. O rei ficou como? Perturbadinho. Falou: que frase é essa? Ninguém sabia. Ele falou: eu vou dar muito dinheiro, muita coisa para quem descobrir e decifrar isso aqui. Chamou e veio mago, e veio feiticeiro, veio pai de santo, veio todo mundo de tudo quanto é lugar. Ninguém conseguia decifrar. A rainha, ela disse, a rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete e falou à rainha e disse: ó rei, vive eternamente, não te turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu o quê? Semblante. Por quê? Porque havia um homem, há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Ela não sabia qual que era. E nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Quem era esse homem? Diga: Daniel.
Era esse homem. E no capítulo 6, nós vamos ver depois, resumindo bem a história aqui, que hoje o tempo é curto, mas para você entender, Daniel foi levado ali e decifrou o que estava escrito lá, e a palavra diz que ele prosperou naquele lugar. Diga glória a Deus. Resumindo bem a história. O que acontece? Depois disso, Daniel ele foi colocado como os principais ali do governo da Babilônia. Eram 3 príncipes e Daniel era um dos 3 principais. A palavra diz isso. O que acontece? Os outros invejosos, porque o rei pensava em constituir ele sobre todos, queriam prejudicar Daniel. Mas a Bíblia diz que quando eles procuravam ocasião contra Daniel, tudo isso está na Bíblia, eu só estou falando para não ficar extensivo aqui. Quando eles procuravam prejudicar Daniel, eles não achavam o quê? Nada, não achavam motivo. Então a Bíblia é bem resumida, mas se eles procuravam prejudicá-lo, eles tentaram ele com muitas coisas. Sim ou não? Com certeza pegaram a mulher mais bonita da Babilônia para tentar ele, o homem não caiu. Aí com dinheiro, o homem era honesto. E foram tentando. E eles mesmos se convenceram. A gente não vai conseguir prejudicar ele, a não ser se a gente mexer na lei do seu Deus. E aí fez o rei fazer um decreto que não podia orar a outro Deus durante 30 dias, fazer pedido a nenhum outro Deus, a não ser ao rei. O rei assinou. Daniel, quando ficou sabendo, o rei pensava que Daniel sabia disso. Daniel não sabia. Quando ele ficou sabendo, sabe o que o doido fez? Sabendo que quem não cumprisse ia ser jogado aonde? Na cova dos leões. Sabe o que o doido fez? Foi orar. Não pode orar durante 30 dias, senão vai ser jogado na cova dos leões. Tá bom? Esse é o edito. O que você vai fazer? Vou orar. E foi lá orar. Quando os caras viram que ele orava na janela, virado para a banda de Jerusalém, estava na Babilônia, mas nunca esqueceu de onde ele era. Diga glória a Deus. Sempre virado a banda de Jerusalém. E ele orando, foram lá, rei, uma pessoa descumpriu o seu edito. Quem foi? Daniel. Quando falou o nome, o rei gostava muito dele. Falou, rapaz, ele não. Qualquer um, menos ele. Mas foi ele. E além disso, o senhor falou, tem que cumprir. O rei chama Daniel, nós vamos ler, mas eu já sei de cabeça que o Espírito Santo faz lembrar também. O rei chama Daniel. Daniel, você sabia disso? Sabia, mas eu sou fiel ao meu Deus. Eu não vou traí-lo jamais. Então ele fala, você sabe que eu vou ter que cumprir, eu sei. Mas o rei fala assim, mas que o seu Deus, a quem você serve ele com fidelidade, que ele possa te livrar dos leões. Alguém falou amém, pelo amor de Deus? Amém. Vocês estão doidinhos para um leão matar o Daniel, né? Falam amém, Deus, para ele livrar. E jogam Daniel na cova. O rei gostava tanto de Daniel, apesar que o rei não era de Deus. Mas quem não é de Deus, irmão, ele gosta de quem tem o Espírito de Deus. Verdade. Por isso, as pessoas não gostam de mim porque eu tenho um Deus. Sei não, hein? Sei não. Daniel tinha Deus e o rei da Babilônia, cheio de idolatria, feitiçaria e prostituição, gostava muito dele. Tem que ver esse negócio direitinho aí, examinar essas coisas aí. Tá? Conselho aqui de pastor para você. O rei gostava tanto dele que naquela noite ele não comeu, nem bebeu, nem dormiu. Quando ficou de manhã, ele correu lá na cova dos leões e gritou, Daniel, por acaso o seu Deus a quem você serve pode te livrar? E ele grita, vive, ó rei. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. O rei fala, tira Daniel dessa cova, rapaz. Tirou Daniel, ele fala, a partir de hoje, ninguém vai servir a deuses, coisa nenhuma. Vocês vão servir só o Deus de Daniel. Porque ele é o único Deus. No céu e na terra não há outro além dele. Amém ou não? Amém. E os que deduraram ele, ou dedurar não, foram falar, dedurar, né, da oração. O que aconteceu? O rei falou, vocês que fizeram mal para ele, quem vai ser jogado é vocês.
Mas sabe o que é triste? Por causa desses homens, não foi só eles jogado. A Bíblia diz que foi eles, a sua família. Cuidado com as suas decisões. Porque uma decisão errada não é só você. Sua família paga junto. Sua família paga junto. Leia a Bíblia. Não foi uma nem duas, não, várias vezes. O pai de família cometia um erro. Ah, é? Ele errou, vai ser morto. Só ele? Não. A esposa e todos os seus filhos. Podia ser recém-nascido, era morto. Por causa do pecado do pai. É muito sério, irmão, esse negócio de família. Você não pode errar, você não pode falhar. O que nós precisamos, igreja? Do Espírito de Deus. Quem tem o Espírito de Deus é como Daniel. Ah, mas vai ser morto na cova. Que me jogue na cova. Mas eu não vou trair meu Deus. Vai ser jogado no fogo. Que me joguem no fogo. E se Deus não proteger você, que não proteja. Mesmo assim eu vou continuar servindo a Ele. Irmão, quem tem o Espírito de Deus é assim. O cantor que fez aquela música: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Esse cantor estava cheio do Espírito na hora, tenho certeza disso. Porque quem aprende a servir a Deus, irmão, ele está nesse nível. Lógico, quem não quer que Deus faça? Quem não quer? E Deus faz? Faz, Ele faz. Essa canção não é para você assumir a derrota. Essa canção é só para você entender o sentimento que você tem que ter de fidelidade a Deus. O sentimento tem que ser: Senhor, eu quero que Tu faças, e eu me alegraria muito se o Senhor fizesse. Mas sabe de uma coisa: ainda que o Senhor não fizer mais nada por mim, o que o Senhor fez, entregando Jesus para morrer na cruz pelos meus pecados, já é suficiente para mim ser fiel ao Senhor por toda a minha vida. É isso que nós temos que entender. Aplauda o Senhor Jesus.